Ei, pessoal, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre a segunda parte da aula prática de aspectos anatômicos do tronco. Gostaria de relembrar que na nossa primeira aula a gente falou sobre os aspectos anatômicos da caixa torácica, né, ressaltando as questões sobre costela e externo. Falamos também sobre algumas características importantes da coluna vertebral, como as suas curvaturas, bem como a característica geral de todas as vértebras. E aí, hoje nós vamos falar sobre as características regionais das vértebras, ou seja, o que faz uma vértebra ser, o que faz você olhar para uma vértebra e saber que ela é torácica, lombar, cervical, tudo isso baseado nas características gerais das vértebras que a gente viu na aula anterior. Também falaremos sobre características individuais, porque tem poucas, mas algumas vértebras a gente precisa saber algumas características específicas, tá? E por fim, a gente vai encerrar falando sobre sacro e cóccix, que também pertencem à coluna vertebral e são vértebras, porém vértebras fundidas, tá? Bem, eu vou recapitular bem rapidamente o que nós falamos sobre características gerais para que a gente possa entrar nas características regionais. Então eu disse que toda vértebra apresenta corpo vertebral, processo espinhoso, processos transversos, esse que é o forame vertebral, os processos articulares, que são esses locais de articulação, que podem estar presentes tanto na região superior quanto na região inferior das vértebras, né? E também falei sobre o arco vertebral, que é essa parte de trás. Então, aqui, onde vocês estão observando, entre processo espinhoso e processo transverso, essa parte, ela é chamada de lâmina do lâmina do arco vertebral, para falar do processo transverso. Lâmina do arco vertebral. E por fim, aqui em cima, entre o processo transverso que eu estou segurando e o corpo vertebral, essa parte ela é chamada de pedículo do arco vertebral, tá? Então essas são as 7 características gerais das vértebras. E acreditem em mim, pode ser mais fácil ou mais difícil, a gente consegue observá-los em qualquer vértebra do nosso corpo, tá? Porém, vamos agora identificar o que me faz ter certeza que esta vértebra que eu estou mostrando a vocês é uma vértebra lombar, que essa vértebra que eu estou mostrando a vocês, tá? É uma vértebra cervical, tá? E essa vértebra que estou agora mostrando a vocês é uma vértebra torácica, tá? Então, significa dizer que nós vamos falar sobre as características regionais das vértebras. As vértebras de cada região apresentam características em comum. E isso acontece por quê? Porque é claro que, por exemplo, uma vértebra cervical, ela tem que ser muito menos robusta do que uma vértebra lombar. Pensem bem, a vértebra cervical, ela só suporta o peso da cabeça e do pescoço. Inclusive, o pescoço é formado pelas próprias vértebras cervicais. Enquanto que a coluna vertebral na região lombar, ela tem que ser robusta, porque ela está suportando todo o peso da cabeça, do tronco, dos membros superiores e transmitindo para a pelve para os membros inferiores. Então, tem que ser uma vértebra mais robusta mesmo, tá? Por outro lado, vamos começar então pelas vértebras cervicais. Isso é uma vértebra cervical, estou mostrando ela de frente para vocês aqui, esse contraste ficou melhor. Tá? Lembrando que aqui é o corpo vertebral e que o corpo vertebral, que é esse aqui, não apresenta esse orifício, é simplesmente o orifício para a passagem daquele metal ali, tá? Então, é apenas para montar o esqueleto articulado, a vértebra não tem esse orifício no corpo. Então, esse é o corpo vertebral. Pessoal, isso aqui do lado são os processos transversos e esse é o processo espinhoso. Então, a primeira característica, vértebra cervical. Tem corpo vertebral pequeno e delicado, beleza? Precisa de sustentar pouco peso. Segunda característica, processo espinhoso bífido ou bipartido, tá? Todas elas apresentam, só que a gente vai ver que a maioria das exceções estão nas vértebras cervicais. Mas se você viu um processo espinhoso bífido ou bipartido, pode afirmar que é uma vértebra cervical. Tá? E por último, esse processo transverso, que é o da lateral, né, que seria o correspondente a esses aqui, tá? Observem que nele
existe um forame, tá? Forame, peraí, deixa eu melhor luz, ó, aqui, né? Esses forames são chamados de forames dos processos transversos e eles são reais, tá? Por quê? Porque para irrigar, né, levar sangue para a cabeça, né, o cérebro, então as artérias sobem passando por esses forames, tá, do processo transverso. Então, 3 características gerais, regionais importantes das vértebras cervicais. Primeiro, corpo vertebral pequeno. Segundo, forames nos processos transversos. Terceiro, processo espinhoso bífido ou bipartido. Qualquer das 3 questões, especialmente processo espinhoso bífido e forame no processo transverso, você vai afirmar que é uma vértebra cervical. Ok. Segunda região torácica, um pouco mais para baixo. Obviamente, a vértebra torácica ela já tem que ser um pouco mais robusta do que a vértebra cervical e a gente observa isso, né? A gente observa que elas são realmente mais robustas. Então tá. Primeiramente, e o mais importante, processo espinhoso, pontiagudo e descendente. Então, olha para vocês verem. Viu um processo espinhoso, pontiagudo e descendente, pode afirmar que é uma vértebra torácica. Mas, qual é a característica que toda vértebra torácica tem e apenas ela? Eu mencionei que todos os 12 pares de costelas se articulam com as vértebras torácicas. São 12 pares de costelas e 12 vértebras torácicas, exatamente para se articularem umas com as outras. Então, toda vértebra torácica tem o chamado, ou a chamada fóvea costal, que é um local, fóvea, superfície articular. Então, é um local de articulação com as costelas. Então, vamos lá. Vocês estão observando aqui, ó, essa região lateral aqui. Eu vou mudar a luz, tá? Para vocês verem. Mas, observem aqui, ó, que isso que vocês estão... Ó, a luz mudou, piorou, né? Mas, ó, isso que vocês estão enxergando são chamadas fóveas costais. Detalhe, deixa eu ver aqui, assim ficou bom. Essas fóveas costais, tá? Essas superfícies articulares que vocês estão enxergando, elas estão presentes, podem estar presentes em diversas partes da vértebra torácica, mas sempre estão presentes apenas nas vértebras torácicas. Então, as únicas vértebras que se articulam com as costelas são as torácicas, então as únicas vértebras que apresentam essas fóveas costais são... A luz está tão ruim, tô achando, olha, agora acho que talvez foi, né? Isso, essa e essa são fóveas costais, tá? Então, as fóveas costais só estão presentes nessas vértebras torácicas. E uma outra coisa, né, é que ela apresenta esse processo espinhoso pontiagudo e descendente. Ok, fechamos. Vamos falar agora sobre as vértebras lombares. Primeiramente, é muito simples, né? Você pega, ela é tão mais robusta, devido à importância dela conseguir suportar o peso corporal, que ela acaba sendo realmente visivelmente diferente das outras, né? Vamos comparar aqui a grosso modo, ó, elas são muito mais robustas, tá? Em tamanho de corpo, em tudo mais grosseira, tá? Em especial, comparado a uma vértebra cervical. Detalhe importante que eu acabei de me lembrar. A gente classifica as vértebras como ossos irregulares, tá? E elas são tão irregulares que até mesmo elas são diferentes uma entre as outras, né? Diferentes umas das outras. Por região, até mesmo dentro da própria região a gente observa diferenças também, tá bom? Bem, então vamos agora falar sobre as características regionais das vértebras lombares, pessoal. Primeiramente, corpo vertebral em formato de um rim. O rim tem o formato de um grão de feijão, nesse formato, né, nessa posição. Lembre-se que o corpo vertebral fica para frente, mas observem como é parecido aí com um rim, né? Então, corpo vertebral em formato de rim, um corpo vertebral robusto. Processo espinhoso, que não é bífido, porque bífido é da cervical, não é pontiagudo e descendente, porque pontiagudo e descendente é da torácica, mas é único,
quadrangular e na horizontal. Ele basicamente encontra-se reto, tá? Na mesma posição do corpo vertebral. Então, isso é uma característica de vértebra lombar. Outra coisa que eles alegam, né, é que o forame vertebral da vértebra lombar, ele é triangular. Eu estou apresentando a vocês o que a literatura diz, mas eu não concordo muito com essa parte, porque eu sempre acho que todos eles têm um formato triangular, tá vendo? Então, eu não gosto muito dessa característica, mas acreditem, ela está descrita como uma característica da vértebra lombar, tá bom? Outra coisa, processo transverso bem desenvolvido, robusto, desenvolvido, né? Compara aí com o processo transverso de uma vértebra torácica, tá? E essa é das menores vértebras lombares, tá? Bem, então, é uma vértebra toda mais robusta. Importante mencionar que ela não apresenta forame no processo transverso, porque seria de vértebra cervical, não apresenta fóvea costal, que seria de vértebra lombar, torácica, perdão, mas ela apresenta uma característica que é só dela também. No processo articular, que é essa estrutura, né, que vocês estão enxergando aqui, tá vendo que tem como se fosse uma elevação, uma bolinha aqui, ó, tá? Essa elevação, essa bolinha presente na vértebra lombar, ela é chamada de processo mamilar e está presente apenas nessa vértebra, tá bom? Bem, então, gente, a gente viu as características gerais que todas as vértebras apresentam, todas, só que não, porque existem exceções. Vimos as características regionais de cada vértebra, cada grupo de vértebras, né, de cada região de vértebras, cervical, torácica e lombar. E agora nós vamos estudar as características individuais das vértebras. Existem 4 vértebras no nosso corpo, importantes de nós conhecermos as suas individualidades. As primeiras são vértebras cervicais C1 e C2, tá? E, na verdade, a C7 também é outra que apresenta característica individual. Ou seja, 3 vértebras cervicais são diferentes, elas apresentam características diferenciadas umas das outras. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente viu que toda vértebra tem corpo vertebral, mas toda regra tem exceção, e a exceção está aqui na minha mão. Essa vértebra, tá? Deixa eu botar aqui o contraste na minha mão aqui, ó. Essa vértebra cervical, ela é chamada de atlas, tá? Atlas, ou C1. A primeira e a segunda vértebra tem nome próprio, além da numeração C1 e C2. C1, atlas, C2, axis, tá? Eu vou escrever aqui, para caso vocês estejam com dificuldade de me compreender, mas, mais do que isso, para tentar mostrar a vocês uma forma de memorizar isso daqui, tá? Observem, então, atlas e axis. Se você colocar em ordem alfabética, atlas vem antes de axis e é dessa forma que eu memorizei desde lá da época da minha graduação, tá? Atlas primeiro, axis segundo. Então, atlas C1, axis C2. Tá? Beleza. Dito isso, vamos lá. Bom, então a atlas, ou C1, é a única vértebra do corpo que não apresenta corpo vertebral. Ao invés disso, ela apresenta 2 arcos vertebrais. A gente viu, né, que as nossas vértebras apresentam o corpo vertebral na região anterior e que na parte de trás a gente tem o arco vertebral, né? Então, o que aconteceu na primeira vértebra, que é a C1 ou atlas, é que o corpo vertebral foi substituído por um arco vertebral e o outro é mantido. Então, esse é o arco vertebral posterior e esse menor é o arco vertebral anterior. Então, atlas ou C1, única vértebra que não tem corpo vertebral, apresenta 2 arcos vertebrais. E no seu arco anterior, peraí que eu vou tentar achar a melhor posição para mostrar para vocês. Em sua região anterior, vamos mudar a luz.
Tá, tentando, né, gente? Em sua região de arco anterior, nesse local, existe uma superfície lisa, tá? Que é chamada de fóvea dental. Dental de dente, realmente. Por quê? Porque a axis, ou C2, é essa vértebra aqui. Essa vértebra que apresenta esse processo odontoide, tá? O processo odontoide é o chamado dente da axis. Tanto faz processo odontoide ou dente da axis. Então, o dente da axis, ele está aqui no local do corpo vertebral, tá? Onde está o corpo vertebral na região anterior. Olha para vocês verem aqui, ó, o processo espinhoso que fica para trás. É o que a gente consegue palpar aqui em toda a região posterior das nossas vértebras, é o processo espinhoso. Então, esse processo espinhoso, ele está aqui presente, ó, inclusive bífido, como das vértebras cervicais. Então, o dente está na região anterior. E aí, as vértebras se encaixam dessa maneira, ó. O dente da axis está aqui e o arco anterior, né? O arco anterior da atlas, ele se encaixa na região anterior aqui, ó, no processo odontoide. Então, na região aqui, ó, que eu estou mostrando a vocês agora, ficou ótimo para mostrar isso aqui, inclusive, essa daqui é a fóvea dental, fóvea, superfície articular, local onde vai se articular com o processo odontoide ou dente da axis. Então, as duas vértebras estão aqui, uma sobre a outra, tá? Então, C1 e C2, atlas e axis. Atlas, a primeira, não tem corpo vertebral, tem 2 arcos, e a fóvea dental. Axis, a segunda, C2, tem o dente da axis ou processo odontoide, tá? A próxima vértebra com característica individual é a C7, a 7ª vértebra cervical. Observem que essa vértebra cervical apresenta, primeiramente, um processo espinhoso único, ele não é bipartido, primeira coisa. E segundo, observem que ele é mais proeminente em comparação aos outros, tá? Vou pegar aqui aquela vértebra cervical que eu usei para mostrar a vocês, tá? Olhem essa vértebra cervical, processo espinhoso bífido, e olha o tamanho dele. Vou colocar a outra aqui por cima, observem, comparem o tamanho, né? O processo espinhoso é mais proeminente e também não é bífido, tá? Então, essa vértebra é a 7ª vértebra cervical. Se vocês fizerem uma flexão de pescoço, vocês vão perceber uma elevação na base da coluna cervical, que é justamente o processo espinhoso da C7. E ele também acaba sendo importante porque a gente identifica, a gente palpa esse processo espinhoso da C7 e a partir dele a gente pode ir contando o primeiro para baixo, T1, o segundo, T2, T3, T4, assim que a gente vai detectando de qual vértebra nós estamos palpando, assim como para cima, né? Palpamos a C7, primeira para cima C6, C5, C4, C3, C2, C1. Então, é uma vértebra importante porque essa característica de um processo espinhoso único, que não é bipartido e mais proeminente, facilita a sua palpação. E isso é importante para a gente conseguir detectar a palpação, as outras vértebras, tá? A última vértebra com característica ou característica individual, perdão, gente, é a vértebra torácica de número 12. Então, é essa vértebra que eu tô aqui na minha mão. Primeiramente, lembra que a vértebra torácica tem um processo espinhoso pontiagudo e descendente? Enquanto que a lombar tem um processo espinhoso, ó, vértebra torácica, processo espinhoso pontiagudo e descendente, e a vértebra torácica tem um processo espinhoso único e quadrangular, mais ou menos no mesmo nível do corpo. Observem como a 12ª vértebra torácica, ela é uma vértebra de transição. Ela já não se parece com as características da vértebra torácica, mas ela também não tem as características das vértebras lombares. Olha, o processo espinhoso não é pontiagudo e descendente, mas ele também não é único, quadrangular e no mesmo nível do corpo vertebral, tá? Então é uma vértebra de transição. Qual é a característica específica dela?
Ela é a única que apresenta os processos articulares voltados para a lateral. Então, observem que... quer ver? Deixa eu fazer o seguinte. Vou pegar a torácica aqui. Beleza. A vértebra torácica. Vocês estão enxergando aqui, ó, os processos articulares. Lembra que eu disse? Processo articular que pode estar em cima e que também pode estar embaixo. Então, aqui embaixo, vocês estão enxergando os processos articulares da vértebra torácica. E vocês estão vendo ela de frente. E os processos articulares estão voltados aí para frente, né? Agora, essa vértebra T12, ela tem os seus processos articulares voltados para a lateral, observem. Ó. Tá? Então, é uma vértebra que os processos articulares estão voltados para a lateral e essa é a única característica dela. Eu acho mais fácil detectá-la por essa questão de ser uma vértebra de transição, mas eu preciso passar para vocês o conteúdo conforme ele deve ser passado, tá? Bem, para a gente finalizar, então, a parte da coluna vertebral e os aspectos anatômicos do tronco, falta a gente falar sobre esses dois ossos que estão articulados aqui. Da minha mão para cima, o sacro, e da minha mão para baixo, do meu dedo para baixo, o cóccix. Primeiramente, vamos falar sobre o sacro. O sacro é um osso em formato de pirâmide quadrangular, tá? Que apresenta sua base na região superior e o ápice na região inferior. Ele se articula superiormente com a quinta vértebra lombar e inferiormente com o sacro. Lateralmente, tá? O sacro se articula com o osso ilíaco, formando a articulação sacro-ilíaca, tá? Que é importante por transmitir o peso da cabeça, pescoço e membros superiores e tronco para o osso ilíaco, para que ele transmita esse peso aos membros inferiores. Bem, quais são então os acidentes anatômicos desse sacro? Lembrando que é formado por 5 vértebras fundidas. Primeiramente, vocês estão observando aqui essas linhas que estão presentes. Antes de eu falar isso, esses forames, né, esses orifícios que vocês estão enxergando, tá? Eles são chamados de forames sacrais, tá? E entre um forame sacral e o outro, vocês estão enxergando, vou dar a posição, linhas, essas linhas, que são chamadas de linhas transversas, tá? Linhas ou cristas transversas. 2 características. Outra coisa importante é que aqui na região posterior, esse sacro, o que a gente chamaria, né, na região de processo espinhoso das vértebras que a gente viu anteriormente, cervical, lombar e torácica, aqui isso não é mais chamado de processo espinhoso. Isso é chamado de crista sacral mediana, porque nós temos crista sacral mediana, intermédia e lateral. Vamos lá. Primeiramente, identifiquem aqui, deixa eu só ver qual das luzes desses dois está melhor. Esse mesmo. Observem então. Essa é a crista sacral mediana, que seria o representante ao processo espinhoso, correspondente ao processo espinhoso. Aí observem que do lado do forame sacral, aqui em cima está mais fácil de observar. Tem uma linhazinha aqui, ó, essa chamada de crista sacral intermédia, e do lado, mais lateralmente, é chamado de crista sacral lateral. Então, no sacro nós temos crista sacral mediana, crista sacral lateral, do lado de fora, externo do forame sacral, e na parte interna do forame sacral, na parte medial do forame sacral, essa daqui, então, é chamada de crista sacral intermédia, tá? Bem, além disso, cabe ressaltar aqui, né, que essa região anterior aqui, ó, tá? Da base do sacro, tá? Ela é chamada de promontório sacral, como se fosse uma região mais elevada, tá? Então, promontório sacral é a base e o promontório sacral, essa região anterior aqui, tá? Do sacro, beleza? Pessoal, em relação ao cóccix, eu não tenho um cóccix separado aqui. Cabe ressaltar que o cóccix ele é formado pela fusão de 3 a 5 vértebras, tá? Então, existe uma variação
que é uma variação anatômica. Porém, o que é normal, ou seja, o que é normal na anatomia, o que acontece na maioria da população, é que o sacro seja constituído de 4 vértebras fundidas. Porém, existem pessoas que têm o sacro formado, o sacro não, o cóccix. Se eu tiver falado sacro antes, ignora. O sacro tem 5 vértebras sempre. O cóccix é que apresenta 3, 4 ou 5, mas o normal é que sejam 4 vértebras fundidas. Então, pode ser que tenha pessoa que tem um cóccix com 3 vértebras fundidas, outra com 5 vértebras fundidas, mas a maioria da população apresenta apenas 4. Então, o cóccix é um osso que também apresenta um ápice, que está abaixo, e uma base que está acima. Ele só se articula superiormente com o sacro, e ele é um osso que apresenta pouca estrutura para a gente identificar, tá? A primeira que eu quero chamar a atenção é que ele apresenta processos transversos rudimentares, pouco desenvolvidos, são esses dois aqui. E o segundo, que não fica tão evidente aqui, é que essa parte que vocês estão enxergando aqui, tá? Se o sacro e o cóccix estivessem separados, vocês iam enxergar como se fossem 2 chifrinhos aqui, um aqui e um aqui, e eles são chamados chifrinhos de cornos coccígeos, tá? Então, seria basicamente isso que a gente teria para falar sobre o cóccix. Pessoal, então é isso. Nós encerramos a nossa aula sobre aspectos anatômicos do tronco na segunda parte e eu estou à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem. Um abraço e até mais.